Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o protocolo de prevenção à violência nas escolas. Junto com os nossos convidados aqui no estúdio, nós vamos analisar os principais pontos da proposta e também os desafios para a implantação nas redes de ensino. Os nossos convidados no programa de hoje são os seguintes: o coordenador do grupo de trabalho responsável pela elaboração do protocolo, o sociólogo e presidente do Instituto Cidade Segura, Marcos Rolim, e a psicóloga e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, Educação e Cultura da URGS, o NUPEC, a Karina Sassi. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Professor Marcos Rolim, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Porto Alegre em Debate. Obrigado. Deixa eu começar, como se diz, pelo começo, perguntando ao senhor, o que é este protocolo, e quais as principais motivações para a elaboração deste documento, os principais pontos, as diretrizes que marcam a elaboração da materialização, dessas ideias colocadas aqui no protocolo. Muito bem. Clayton, só para tentar situar um pouco como isso, de onde vem essa história, logo depois do massacre em Suzano, em São Paulo, que foi uma tragédia brasileira, recente, o vereador Mauro Zacher convida várias entidades, várias pessoas a participarem de uma audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir o tema da violência nas escolas, Eu sou uma dessas pessoas convidadas, a Karina é outra, várias instituições participaram daquele momento, Foi um momento muito rico de discussão, porque muita gente se manifestou, várias ideias surgiram, E daquele primeiro encontro surge essa proposta de que nós pudéssemos avançar na construção de um documento, de uma política de prevenção à violência nas escolas, Eu chamei de protocolo porque a ideia era que nós pudéssemos ter um documento muito voltado para a prática, para a orientação prática dos professores e dos diretores das escolas. Essa ideia acabou sendo aceita, na própria reunião se forma um grupo de trabalho com várias instituições, o vereador Mauro Zacher, que foi o autor dessa iniciativa, pede que eu coordene o grupo, então a minha tarefa foi coordenar um grupo que envolveu muita gente e que recolheu muitas sugestões. O NUPEC foi uma das instituições que colaborou muito nesse trabalho. E nós acabamos conseguindo, ao final de alguns meses, construir um documento bastante sólido. A diferença desse documento para outros tantos que circulam por aí é que ele tem fundamentalmente a preocupação de estruturar medidas concretas de prevenção às escolas, de prevenção à violência nas escolas, com base nas evidências científicas, naquilo que nós sabemos através de pesquisas que funciona, que produz resultados. Então não é um documento só de uma declaração de intenção, não é um documento de referência de uma ideia muito genérica. Pelo contrário, a ideia é trazer para cada ponto concreto o que as escolas podem e devem fazer para a prevenção da violência. Então ele foi dividido em vários capítulos. Nós temos especialmente a preocupação de início com o chamado clima escolar. A gente sabe que uma escola que tem um bom clima, onde as pessoas conversam com tranquilidade, onde há confiança, onde há vínculos afetivos entre professores, alunos, servidores e familiares, esse clima produz um efeito muito positivo de prevenção à violência. Pelo contrário, quando o clima está corroído, quando ele é tóxico, quando as pessoas se insultam, quando elas se agridem, quando há bullying na escola, isso tudo degrada o ambiente e faz com que a própria violência surja com muita naturalidade. Então são alguns desses temas que nós vamos trabalhando, entre outros, no protocolo. Podemos conversar ao longo do programa sobre vários temas. E ao final do documento nós apresentamos a ideia de um checklist com 65 itens, que permite muito facilmente que as direções das escolas possam acompanhar na própria escola o que está acontecendo, o que está faltando, o que precisa ser feito. Os gestores municipais, no caso, a Secretaria de Educação vai ter com esse checklist também um instrumento importante de gestão. Então são iniciativas, acho, bastante interessantes. Eu não posso afirmar com certeza porque não tenho como assegurar isso, mas eu desconheço que no Brasil exista algum documento similar. Nós temos outras iniciativas importantes, há várias coisas que já foram feitas e têm sido feitas, mas um protocolo com esse estilo acho que é o primeiro talvez no país. E nós queremos agora que isso seja levado à prática, que a Secretaria de Educação possa de alguma forma adotá-lo, uma sugestão que está se fazendo ao Poder Público Municipal, e se essa implantação for exitosa, nós poderemos ter então uma política pública muito importante. Ótimo, maravilha. Obrigado, professor. Lembrando que o documento
documento ele foi apresentado, né, na Comissão na Comissão de Educação, no foi. de agosto, né? Isso, há pouco tempo, e agora o próximo passo é a apresentação formal à Prefeitura. E nós queremos também organizar um lançamento público desse documento, talvez com a presença da professora Miriam Abramovay, que é uma das pessoas que ajudou, que é uma pesquisadora bastante reconhecida na área. Vamos ver se nós conseguimos trazê-la para fazer o lançamento. Então está em discussão ainda com o vereador Mauro Zacher, né? Mas essa é a ideia. Ótimo. Para esclarecer, a gente também convidou aqui o vereador Mauro Zacher, né, para participar do programa. Ele teve um imprevisto aí de última hora e não pôde estar aqui presente, né, mas dando o crédito devido, né, que foi uma iniciativa, como o senhor colocou do início, né, desse seminário inicial, né, que deu origem à elaboração desse protocolo, né. Karina Sassi, também seja bem-vinda aqui ao Porto Alegre em Debate, obrigado pela presença. Como é que tens acompanhado, né, como é que foi a participação do NUPEC, né, nesse processo, né, e como é que tem sido trabalhada essa questão, né, de prevenção à violência nas escolas por parte desse núcleo de pesquisa lá na URGS? Bom, primeiro situar então um pouquinho o NUPEC, assim, né, ele é um núcleo de pesquisa em psicanálise, educação e cultura da URGS. Nós, então, sob coordenação da professora Rosela Nigurski e da professora Cláudia Perrone, participamos do eixo 3, né, porque é composto por 3 eixos, que é mais voltado a pensar, então, a relação da psicanálise com a adolescência, a educação e a socioeducação também. E ficamos bem felizes de poder participar também na composição desse protocolo, né? Principalmente pela função assim que a gente acredita que tem, né, a pesquisa dentro da universidade poder ir para fora e, enfim, poder também compor, né, com essas estratégias, então, de pensar a violência e a prevenção, assim, né, dentro das instituições escolares. A nossa parceria, então, com a Flaxo, né, que é representada, então, pela professora Miriam Abramovay, foi feita também para trazê-la, então, para nos ajudar a pensar, né, essa discussão das escolas, e a nossa participação, então, vai ser por essa via, assim, né, de tentar levar, né, esse protocolo para as escolas, assim, como foi feito também em algumas pesquisas realizadas pela professora Miriam, de que em 2017 iniciou aqui em Porto Alegre, né, algumas intervenções em algumas escolas, foram 25, né, pensando a questão do clima escolar, né, de como as violências aparecem, assim. Então, ela tem alguns conceitos como microviolências também, que são essas que não podem passar despercebidas, assim, né, como as questões do bullying, né, o racismo, violência de gênero, né. Então, tudo isso compõe para que algo pior possa acontecer, assim, né. Então, como escutar, como dar espaço, né, para que isso seja um tema, né? Então, acho que o protocolo também tem essa intenção, assim, né? De tratar um tema importante e dizer que é visto, né, nas escolas, é escutado e que se vai fazer algo com isso. E como é importante essa questão do clima, né, escolar, né? Um bom clima escolar faz muita diferença, né, nesse processo de prevenção mesmo, né, Karina? Sim, sim, acho que muito do que compõe, né, esse clima, assim, é a relação, assim, que se estabelece, né, e a noção de pertencimento, assim, naquele espaço, e a implicação dos alunos, né. Então, até nessa pesquisa desenvolvida pela professora Miriam, isso apareceu bastante, assim, o quanto algumas estratégias básicas de implicação dos alunos no que eles fazem, naquele espaço e dentro da escola, assim, já reduziu em muito, assim, alguns conflitos que acabavam acontecendo, né. Coisas como poder pintar o muro, né, ou fazer alguma arte ali dentro, enfim, coisas básicas, assim, né. Às vezes parece iniciativa simples, assim, mas que faz toda que fazem toda a diferença, né. Perfeito. Professor Rolim, dos apontamentos ali do protocolo, né, foi a criação de um grupo de avaliação de riscos, né. Como é que para a gente entrar um pouquinho mais a fundo nessas questões do protocolo mesmo, como é que o senhor imagina essa formação, né? Quem participaria desse grupo, né? E quais seriam os objetivos, né? O que faria esse grupo de forma prática, né? Sim, essa é um tema importante, assim, do protocolo. Todas as escolas norte-americanas e muitas escolas europeias perceberam a necessidade de formar grupos dessa natureza, né? As escolas são ambientes que comportam alguns riscos, né?
há riscos que não são só riscos de violência, mas há riscos de segurança no sentido mais amplo. Por exemplo, possibilidades de acidentes que envolvem crianças, né? Então eu tenho uma área de recreio, uma área de recreação com vários aparelhos, com instrumentos, e alguns desses podem oferecer riscos, né? Eu tenho muros ou cercas que podem permitir que pessoas entrem na escola. Eu tenho vários tipos de risco, riscos de incêndio, riscos de choque elétrico, riscos de acidentes, né, físicos com crianças e adolescentes. A rigor, nós não temos um grupo responsabilizado pela prevenção e por esse olhar mais cuidadoso a respeito desses riscos, né? Então a ideia é que esse GAR, esse grupo de avaliação de risco, existe em cada escola. Ele seria formado por professores, por estudantes, por um psicólogo necessariamente e por um policial ou guarda municipal, pelo menos essa formação. Essa natureza interdisciplinar desse grupo ajuda muito porque as pessoas conversam a respeito de riscos, né? Nós precisamos criar nas escolas também uma cultura da prevenção, né? A escola não pode agir só depois que os problemas acontecem. Aconteceu uma violência, agora vamos fazer o quê? Vamos punir, vamos expulsar, vamos mandar para outra escola. É sempre assim uma atividade reativa. Não, a gente sabe que é possível se antecipar a vários problemas, evitar vários problemas, desde que nós tenhamos políticas para isso, iniciativas concretas. Protocolo, né? Para isso o protocolo serve, né? No sentido de constituir esses grupos, de estabelecer, eles vão se reunir periodicamente, vão produzir talvez relatórios a respeito de risco, né? Vão demandar providências da direção, da prefeitura, de quem mais que seja. Outra questão muito importante desses grupos de avaliação de risco diz respeito a essas ocorrências mais graves de violência nas escolas que envolve, por exemplo, alguém armado, né, usando armas de fogo, atirando, etc, etc. O que a gente sabe por várias pesquisas no mundo é que jovens que pensam, que têm essa intenção de ir até a escola e disparar uma arma, matar alguém, um desafeto, etc., dificilmente fazem isso sem comentar com alguém. Então, normalmente eles comentam com alguém mais próximo, eles conversam na deep web, eles têm algum tipo de inter-relação, de conexão com outras pessoas com quem essa conversa transita. E se essa conversa transita, é possível que alguém capte essa conversa, né? Então, uma das coisas que esse grupo tem que fazer sempre é estar atento a essas informações, né? No Rio Grande do Sul aconteceu um episódio, numa cidade do interior, de uma menina que estava pensando em ir até a escola para disparar uma arma, para matar desafetos, e ela comentou com uma colega, e essa colega comentou com a professora, e a professora chamou a polícia. Normalmente, quando surgem assuntos como esse na escola, é comum que a reação seja o seguinte: não, isso é brincadeira, isso não é para valer, leva a sério. Não leva a sério. Deve-se levar a sério toda a informação desse sentido. O que está correndo, o que está rolando nas redes sociais. De repente alguém escreveu lá no seu Facebook alguma coisa, escreveu no Twitter, postou uma ameaça. É preciso que haja alguém atento a isso, né? E, claro, sempre que eu tiver essa informação, alguma providência vai ter que ser tomada, né? Então esse é o sentido desse instrumento. Ele não é contraditório com as comissões de prevenção à violência, com o CIPAV, né? Eles podem atuar conjuntamente sem problema nenhum. A ideia é um foco mais específico no risco, né? Em todo tipo de risco que a escola pode oferecer. Ótimo. Karina, retomando um pouquinho da questão também, falando do clima, né, e do próprio protocolo, né, vem numa hora interessante, assim, numa hora em especial, num momento que a gente vive uma relação mais conflituosa da sociedade, de uma forma geral, né? E isso, de alguma forma, acaba se refletindo na escola, né? Porque ali, enfim, né, se tem vários valores envolvidos, as famílias, enfim. Falasse também sobre esse desafio, né? De tentar levar essa cultura de paz para uma sociedade que está conflituosa nesse momento, né? Sim, super importante. Especialmente questões de internet, né? Sim, de como as redes estão participando também, né? E constituindo, assim, os laços, os afetos e desafetos, assim, isso, né? E principalmente, assim, quando a violência chega num ponto, assim, que é o que a gente está vivendo, de ser legitimada, de certa forma, né? E bom, e aí o importante é poder se falar dela, assim, né? Porque, assim, como o Rolim estava colocando, assim, bom, não surge do nada, né? Sempre é uma reação, uma resposta a algo se constituindo há bastante tempo, né? Que pode ser percebido, né? Dada a devida atenção, então, né? Enfim, para que isso não acabe assim na tragédia, né? Não fazer a partir de depois que a coisa aconteceu, mas como pensar esse antes, assim, né? Como estar atento para o que está girando ali, né? Na comunicação dos alunos, né? Do que
o que eles estão levando para dentro da escola também, né? Porque o fora a gente sabe que está muito complicado. É que a questão não dá para não falar, né? Isso. Porque preciso debater, né? É importante. Preciso debater, né? Sim, e algo assim, né, estruturado, assim como um protocolo, também tem isso, né, a contribuir, porque é sublinhar, né, que está sendo visto, né, que está sendo falado e que está sendo feito algo sobre, assim. Né? Daqui a pouco os alunos podem ser os multiplicadores, né? Tanto para o bem quanto para o mal, na questão da violência, né, professor? Na apresentação, professor Rolim, do protocolo na SESC, né, o senhor colocou também, e aqui a gente tem a presença da academia, para essas questões científicas, né, de aplicabilidade, né? O senhor colocou um exemplo, até gostaria que o senhor trouxesse, para a gente saber se o protocolo dá certo ou não dá certo, ou se dá o resultado devido, de fazer uma aplicação em determinadas escolas e outras não, né? Para depois se medir esse resultado, né? É por aí que anda essa questão de aplicação, né? No caso. Sim, né? sim. Essa é uma sugestão pontos, né? Que na reunião com a Comissão de Educação estava presente uma representante da Secretaria de Educação, né? E eu sugeri a ela que, tanto quanto possível, se nós tivéssemos um grupo de escolas interessados em aplicar o protocolo, que nós pudéssemos ter 2 grupos, um grupo de intervenção e um grupo de controle, né? Exatamente para se medir resultados, né? Eu nunca posso afirmar que a minha intervenção produziu um resultado se eu não isolo essa intervenção como uma variável. E para isso eu preciso ter um grupo de controle, de comparação, onde eu vou não aplicar essa intervenção para saber se os resultados de fato são derivados da minha intervenção ou podem ser produzidos por outra coisa. Então, isso é uma coisa que no Brasil também se faz muito pouco. A gente não tem no Brasil uma cultura de avaliação de política pública, né? Então, em geral, os gestores, prefeitos, governadores, presidentes da República, enfim, eles definem algumas iniciativas, estabelecem programas, e esses programas ou iniciativas quase nunca são avaliados. Então, a gente não sabe os resultados desses programas, não sabe o impacto que eles produziram. E é também por isso que a gente desperdiça muitos recursos, porque há um conjunto enorme de programas que não são eficientes e que seguem sendo financiados pelo Estado, né? Então, no mundo mais civilizado, digamos assim, mais desenvolvido, onde a ciência é mais respeitada, né? Onde há protocolos mais claros, nunca se financia alguma coisa sem avaliação, né? Tu precisa ter um piloto, tu precisa ter primeiro um teste para saber se aquilo de fato está produzindo resultados. A gente tem certeza que o protocolo tem medidas que são muito, muito importantes e que já foram testadas em outros lugares, mas a gente nunca pode saber se a aplicação dele vai produzir o resultado que se espera. Para isso é preciso testar, né? Então, a gente tem que fazer um experimento, tem que se fazer um piloto, né, e medir resultados. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso, mas uma das possibilidades, por exemplo, do NUPEC é também se envolver nisso, né? A gente está conversando sobre isso, quer dizer, como a universidade pode ajudar para fazer pesquisa, para medir resultados, né, para avaliar, quantificar essas coisas. Para a gente não desperdiçar recurso, né? Às vezes a gente tem uma boa ideia, mas na prática as coisas não se resolvem assim, né? Acaba se produzindo um efeito muitas vezes oposto àquele que a gente imagina. Me permite, posso contar rapidamente uma história, eu contei aqui na Comissão de Educação, acho que é muito ilustrativo, mas há alguns anos atrás eu estava dando aula em São Paulo para um grupo de policiais e um major da PM de São Paulo me relatou um episódio onde ele, na época, muitos anos atrás, ainda havia muitos orelhões, né, telefone público, e a Polícia Militar recebia muito trote, né, uma enorme quantidade de trote, chegou a ter 30% mais ou menos de ligações, por 190 era trote. E eles identificaram os orelhões, de onde vinham de orelhões, né, mas grande parte dos trotes sempre próximos de escola, de orelhões próximos de escola. Aí resolveram fazer uma intervenção, né? Criaram um programa de prevenção ao trote. Os policiais foram nas escolas para falar contra o trote, para os alunos, enfim. E estabeleceram claramente essa metodologia, quer dizer, um grupo de intervenção num bairro onde foi feitas as palestras e um outro bairro muito parecido onde não foi feitas as palestras, para saber então com o controle se havia alguma diferença. Depois de fazer as palestras, mediram durante um mês, né? No grupo de controle, os trotes continuaram do mesmo jeito, mais ou menos 30% era trote, e no bairro onde foi feitas as palestras, o trote dobrou. Aumentou muito, claro, porque certamente se deu a sugestão para os alunos, né, que não estavam fazendo trote e que a polícia estava incomodada e passaram a fazer a mesma coisa. Se eles não fazem essa avaliação, estavam até hoje fazendo palestra, né? Então é muito importante a gente avaliar o resultado daquilo que a gente faz, né? Sob pena a gente ter uma boa ideia e produzir um efeito contrário àquele que se procurou atingir, né? Como a gente não tem essa cultura no Brasil, as pessoas estão sempre cheias de boas ideias e sempre intervindo e nunca avaliando o que fazem, né? E com base em dados científicos, né, Karina,
com essa questão, aí a gente torna uma política pública, né? Não uma política de governo, torna uma política efetiva, né? Essa é um caminhar concreto, né, para essa questão, né? Claro. Sim, a importância, assim, né, de levar isso, como o Rolim trouxe, assim, e avaliar, assim, né, porque tem algo importante aí até nesse exemplo que tu traz, né, que é pensar o como, né, como que se faz, como que se atua, né, diante de alguma situação problemática, assim, né. Por isso que o protocolo não vai se concretizar sozinho, assim, né, com as suas orientações, né, muito bem, assim, colocadas, mas como, né, que ele vai entrar nas escolas e que resultados isso vai produzir, assim, né. Então, por isso, a importância também, e até retomando, né, o tema dos investimentos, assim, né, do reconhecimento também da ciência da pesquisa no Brasil, assim, né, que está passando por um tempo, assim, de descrédito, né, e de como a gente poder retomar isso também, né, trazer novamente, assim, a sua relevância, né, e essa é uma das formas. Dá para fazer, assim, diante deste protocolo, na elaboração dele, um diagnóstico, uma espécie de raio-x de como estão as políticas hoje nas escolas, especialmente do município, de prevenção à violência, ou no que elas poderiam avançar nesse sentido? Olha, eu não sei, o que está acontecendo hoje nas escolas de Porto Alegre é preciso ser investigado. Eu não conheço, não posso ter, também não conheço nenhum estudo que tenha aprofundado, de fato, a situação hoje em cada escola. O que a gente sabe, Clayton, isso é uma coisa também importante, é que as dinâmicas de violência, elas são sempre muito específicas, né? Às vezes é provável, sim, é muito possível que a gente encontre em duas escolas no mesmo bairro dinâmicas de violência bem distintas, né? Então é preciso que haja um diagnóstico sempre local. Então cada escola precisa ter o seu diagnóstico, né? O protocolo encaminha um pouco nesse sentido também, para que haja um diagnóstico que se meça, por exemplo, o clima escolar em cada escola. A gente deu referência de como se fazer isso, né? Há um conjunto de pesquisas já feitas, validadas, questionários, instrumentos que são muito sólidos, né, para se medir certas coisas, para se chegar a uma conclusão. Cada escola precisa fazer isso, porque a receita de como intervir tem muito a ver com aquele problema que a gente quer enfrentar, né? Bom, se de repente eu tenho um problema numa escola, que a questão central é o bullying, né? Mas o bullying nessa escola é um bullying homofóbico. Isso envolve basicamente uma intervenção. Se noutra escola o bullying mais importante for racial, né, for um tema do racismo, é outra abordagem. Então esse diagnóstico é que deve comandar. Não existe na área da segurança pública, da prevenção da violência, uma espécie de genérico, né? Então a dinâmica aqui é muito mais própria da relação terapêutica mesmo. Quer dizer, bom, tu tem um médico, ele vai receber um paciente, o que ele faz? Ele examina esse paciente, ele pede exames, ele tem um diagnóstico sobre aquela situação, e a partir dali vem a perspectiva terapêutica, né, o tratamento, a intervenção, etc. No caso da violência é mais ou menos assim. A gente não pode lidar com... quem começa dizendo assim, olha, eu tenho uma solução e a solução é essa, já está fora da conversa. Receita né? Porque não tem essa receita genérica. Infelizmente, seria muito bacana que se tivesse, né? Seria muito mais simples resolver as coisas. Mas a situação é mais complicada. Nesse sentido, o protocolo também ele se abre para um leque de possibilidades, né? Bom, se o problema é esse, sugerimos esse encaminhamento. Se o problema é aquele, outro encaminhamento vai ser levado. Então, eu acho que é preciso ter essa flexibilidade quando vai se implementar uma política pública, senão a gente... tudo vira... Se eu tenho se tudo na minha mão é martelo, tudo vira prego, né? Então não adianta, né? Um dos pontos que a Karina colocou inicialmente é a questão do pertencimento, né? O sentimento de pertença, né? Então isso também ajudaria bastante, né? Na elaboração ou na flexibilização, né, do protocolo dentro de cada unidade, né? Sim, por isso que junto a ele, assim, tendo sempre em vista essa dimensão da escuta para compor esse diagnóstico, né? E isso vai ser singular em cada escola, assim, né? Mas sempre com esse objetivo, é claro, assim, né? O que compõe aquele clima escolar naquele bairro, naquela região, assim, vai ser diferente, e é necessário, né, que isso também vire um dado depois para que a gente possa propor, né? Para que a gente possa seguir pensando e caminhando junto, assim, pesquisa com intervenção, né? Dando retornos, então, claro que específicos não vão ser receitas, assim, né? Mas possibilidades e caminhos para se percorrer, assim. Ótimo. Bom, a gente está chegando aqui no final do primeiro bloco.
Em seguida a gente volta aqui com mais informações, mais dados, mais debates. Estamos falando no programa de hoje sobre o protocolo de prevenção à violência nas escolas. Estamos aqui com o professor Rolim e também com a Karina Sassi do NUPEC, professor Rolim, que foi o coordenador do grupo de trabalho que elaborou esse protocolo apresentado aqui na Comissão de Educação e Cultura, e também que posteriormente, professor, deve ser apresentado à Prefeitura, enfim, ser publicizado de uma maneira maior também. Breve intervalo, voltamos em seguidinha. Se você quer conhecer melhor a história do Estado gaúcho, o lugar é o Memorial do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de divulgar a cultura e a memória do nosso povo, a instituição abriu as portas em 1996. A ideia só pôde ser concretizada através de um convênio entre o governo federal e estadual. O antigo prédio dos Correios, situado na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, foi doado para abrigar o Memorial Gaúcho. Como condição, ficou acertada a criação de um museu e uma agência postal. Mas para acolher o acervo, foi necessário revitalizar o prédio. Hoje, o museu conta a trajetória do Estado por meio de objetos, mapas, gravuras, fotos, livros e depoimentos importantes sobre fatos marcantes ocorridos. O espaço também une a história a modernas tecnologias. Desta forma, permite a integração com o público e o fácil entendimento dos conteúdos. Tudo isso em um dos mais belos e importantes edifícios históricos da capital. O Memorial do Rio Grande do Sul fica na Rua 7 de Setembro, número 1020, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. O agendamento de visitas guiadas pode ser feito pelo telefone 3224-7210. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje estamos tratando sobre o protocolo de prevenção à violência. Foi apresentado aqui na Câmara de Vereadores, foi apresentado na Comissão de Educação e Cultura recentemente. Nós estamos trazendo esse tema aqui para o Porto Alegre em Debate para ampliar um pouquinho mais sobre estas questões. Volto a este bloco com o professor Rolim. Professor, antes da gente também entrar em algumas questões também mais específicas, como fizemos no primeiro bloco do protocolo, gostaria que o senhor também fizesse um comentário sobre como o senhor imagina da implantação, né, do protocolo, especialmente na rede municipal, né? Nós convidamos aqui a representação da SMED para participar, mas não foi enviado um representante para participar aqui do programa, mas enfim, a gente segue aqui conversando sobre isso. Como o senhor imagina a implantação, né, desse programa em rede municipal, né? Eu sei que o senhor colocou lá na apresentação na SES lá de que seria necessário uma força conjunta, né, para a implantação, né? Desse ponto de vista, e do outro lado, assim, como é que estamos preparados, digamos assim, em termos de pessoal mesmo, né, de número de professores, a própria preparação de professores, né? Quanto isso é importante e necessário, né, para se ter efetivamente implantado, né? Olha, Clayton, eu penso assim, a gente não chegou a discutir sobre isso muito no grupo, né, entre as entidades, enfim. Mas, claro, o desafio maior da implantação tem a ver com o gestor municipal. É importante que saber qual vai ser a postura da Secretaria Municipal de Educação. A representante da Secretaria, no dia da reunião, foi muito assim, aberta à sugestão, né, incorporou, digamos, como uma contribuição da sociedade civil. É isso que se trata mesmo, é uma contribuição de entidades para o governo, né? Não só para a Câmara de Vereadores, mas também para o governo. O secretário de Educação, o professor Adriano, certamente deve ter já tomado contato com o protocolo. Imagino que, pela capacitação que ele tem, né, ele deve perceber a importância disso como um instrumento de auxílio mesmo à sua gestão, né? Várias das coisas que estão ali, algumas das coisas que estão no protocolo já têm sido aplicadas em várias escolas, né? São iniciativas importantes, por exemplo, o tema da justiça restaurativa. Eu mencionei, inclusive, na reunião, quer dizer, é um projeto aqui em Porto Alegre de muitos anos, né? Feito pelo Poder Judiciário, o Poder Público Municipal participa desse projeto em várias escolas. Há muitas coisas que já estão em andamento, mas a diferença é que o protocolo ele consolida num único documento e de uma forma mais estruturada, mais racional, várias dessas coisas que estão dispersas, né? E coloca coisas novas que não estão acontecendo em lugar nenhum.
Então, vai depender muito da gestão municipal. Com relação às escolas, especificamente aos diretores, aos professores, eu acho que é preciso sempre esclarecer o seguinte: nós sabemos que há uma relação muitas vezes nas escolas de desamparo, de desilusão com a própria atividade profissional, há questões pendentes na relação com os governos, há queixas de todo lado. Eu sou filho de professores, eu sei bem o que é a realidade de um professor, né? Sou professor também, enfim, nós não queremos que esse protocolo ele seja uma sobrecarga a ninguém. Pelo contrário, a ideia é que ele ajude os professores, ajude as direções das escolas, e para isso a gente precisa construir uma rede de apoio às escolas. O protocolo não vai poder ser implementado se a gente largar na mão da direção e disser agora se virem. Não, quer dizer, é preciso saber qual estrutura a prefeitura pode oferecer. Então, quando a gente fala, por exemplo, na área da saúde, né? O serviço de assistência na área da psicologia, o tema do serviço social, da guarda municipal, quer dizer, tudo isso deve ser, de alguma maneira, cercar a escola como uma rede mesmo que possa, naquele território, implantar o protocolo. Os professores mesmo e os diretores precisam ser capacitados para isso. A gente menciona lá que é preciso que especialistas nessa área possam ser chamados para ajudar os professores, ajudar a direção da escola. Sem isso as coisas não acontecem, né? Então nós estamos tratando, na verdade, de uma política que envolve todos os serviços, toda essa ponta, digamos, uma rede, né? Uma rede de atenção que apoia a escola. Se isso for feito, e pode ser bem feito, né? Uma questão de gestão pública, nós vamos ter sucesso na implantação. Caso contrário, vai ser muito difícil, porque a escola não dá conta dessas tarefas se ela não tiver esse suporte fundamental, né? Ótimo. Karina, para a gente entrar em alguns temas também específicos aqui do protocolo, vou colocar algumas questões aqui que, como perguntas comuns, né, ou como estimular o debate de forma comum aqui, alguns dados. Por exemplo, temas, né, que muitas vezes são tidos como tabu, né, e a importância de se trazer esses assuntos para a sala de aula, né, como, por exemplo, está lá no protocolo, né, a questão além do bullying, né, a questão das armas, né, a questão do suicídio e da automutilação, né. A importância de levar esse assunto, de trazer esse assunto, de conversar sobre esses temas em sala de aula, Karina. É muito importante, assim, né? Até fico pensando nas próprias discussões sobre o tema do suicídio, assim, né? E como é complicado, né? Complexo, assim, muito voltado para se pensar um como, né? Também como fazer, como levar essas discussões, como deixar com que as questões dos alunos apareçam, assim, também, né? Que é sempre por uma via de que, bom, tem para onde endereçar, né, se algo estivesse passando comigo, né, e por isso retomo então a importância assim das equipes assim especializadas também em poder fazer esses acolhimentos, em poder participar da capacitação dos professores, né, e compor junto assim, né, como a gente está falando aqui, assim, não como mais uma tarefa, assim, né, como uma sobrecarga, mas compor junto para que a circulação desses temas possa aparecer. Quando aparecer, assim, se tenha, assim, uma clareza de como proceder, assim, né, para poder auxiliá-los, assim. Porque isso é uma realidade, né? É uma realidade, e acho que principalmente nesse momento, assim, né, que se tem uma ideia assim um pouco equivocada também de que não se pode falar de certos temas na escola, né? Isso é um problema, assim, né? Porque pelo contrário, assim, né? Se precisa falar, né? Porque os sinais eles aparecem, assim, né? E é uma forma de poder fazer qualquer tipo de intervenção é deixar com que a palavra circule, né? Deixar com que esses temas apareçam, assim, por mais complicados, complexos que possam parecer. Professor Rony? Não, concordo com a Karina. É por aí, né? Eu acho que é por aí. O Lacan tem uma frase que ele diz que tudo aquilo que não é dito vira sintoma. Né? É um pouco isso. Eu acho que quando a escola é uma instituição, se há uma instituição como a escola e essa instituição não permite, por exemplo, que os alunos falem o que eles estão sentindo, se não há nenhum momento institucional que permita que um grupo de alunos possa dizer, olha, eu estou sentindo medo, né? Eu não vim à escola ontem porque eu estava com medo de vir. Ou eu estou pensando em acabar com a minha vida. Né? Às vezes, os professores, por não ter essa capacitação, eles ficam com medo de entrar nesses temas, porque será que eu devo falar sobre o suicídio ou não? E se devo falar, como falar? Né? A gente sabe, por exemplo, que perguntar para uma criança, para um adolescente, se ela tem uma ideação suicida, se ela já está pensando em acabar com a própria vida, isso não amplia, não aumenta a chance dela se matar. Agora, não falar, não dar espaço para essa palavra, sim, isso pode acumular uma situação
E numa crise depressiva, por exemplo, isso pode virar uma tragédia. Então as escolas têm que ter essa preparação, devem ter serviços específicos, né, abordagens específicas para tratar desses temas. É uma coisa bem difícil, né? A automutilação é uma coisa nova. A gente procurou, sinalizou isso também, a nossa preocupação no protocolo, mas há casos muito frequentes, né, de adolescentes se mutilando. Isso é mais comum do que a gente imagina. Mais comum do que a gente imagina. E também muita perplexidade nas escolas, muita falta de perspectiva de como intervir, de como fazer, né? Então esse é o momento da gente reunir forças, né? Mais uma vez repetindo, ajudar a escola, né? Formar a rede, né? Garantir capacitação, né? Fazer com que os professores de fato sejam capacitados e apoiados na resolução desse tipo de problema. Tem a questão da depressão também, né? Aparecendo também com mais frequência também, né? entre os jovens e adolescentes, né? Também. Sim. É uma realidade colocada, assim, né? E que às vezes pela complexidade de como falar delas, assim, acabam aumentando, assim, os riscos, né? Muitas vezes se tem, assim, de forma inconsciente também o desejo de não ver, né? E isso está nos pais também, né? De não perceber, né? O que está se passando às vezes com o filho, porque isso vai tocar em alguma questão familiar ou vai, né, ter que se movimentar a fazer algo sobre aquilo, né? E por vezes é difícil, assim como a escola também, né? Então o não ver, né, acaba acontecendo, assim, né? E o que é perigoso porque se não se vê, né, não se fala, e, enfim, todas essas questões que a gente está trazendo aqui. Assim. Aplicável também, né, esse tema desse debate, de trazer à tona esse tema em relação às armas também, né? Sim. As principais tragédias que a gente vivenciou aí nos últimos tempos foi por arma de fogo, né? Sim. A violência mais grave que se pode praticar dentro de uma escola é essa violência de alguém armado, né? Disparando, enfim. Esses eventos eles não são muito comuns, né? Eles são até excepcionais. Mas nós já tivemos alguns casos no Brasil e a tendência, infelizmente, é que tenhamos outros casos, né? Aqui há um tema duplo. Eu acho que primeiro há o tema das armas em si, né? Nós temos hoje mais armas à disposição. Há reconhecidamente, quer dizer, uma disposição do governo federal, né, do atual governo, de facilitar o acesso às armas, né? O presidente Bolsonaro chegou a publicar 7 decretos, né, nesse sentido. Felizmente eles não prosperaram, o Congresso considerou esses decretos inconstitucionais, mas há um projeto de lei em discussão no Congresso Nacional a respeito disso. Ele poderá mudar a lei em vigor do controle de armas, facilitando que mais pessoas tenham acesso. Se nós tivermos mais armas circulando, nós vamos ter mais armas entrando em escolas também, né? E eventualmente situações como essa de jovens que por alguma razão anterior, seja por bullying anterior, seja por desejo de vingança, enfim, entram na escola armados, isso pode produzir situações muito graves. Então é preciso que também a gente tenha algum tipo de prevenção para isso, né? No protocolo a gente colocou algumas questões ao final a respeito disso, especialmente endereçados assim aos pais, né? Então, é importante que a escola oriente os pais, ou pergunte para os pais, né, quantos pais dessa escola possuem armas em casa, como eles guardam as armas em casa, né? Quer dizer, é preciso saber guardar uma arma em casa, né? O procedimento correto de armazenar uma arma em casa é guardar essa arma desmuniciada, então munição de um lado, arma de outro, né? E longe do alcance de crianças e adolescentes. Infelizmente, o que acontece normalmente é que mesmo crianças sabem onde estão as armas, né? E uma criança hoje de 4, 5 anos pode disparar uma arma. Então, nós estamos multiplicando as possibilidades de tragédias se os pais não tomam cuidado com as armas que possuem, né? Então, o protocolo também tem um pouco essa diretriz de que em cada escola, os diretores, os professores possam conversar com os pais, né? Aqueles pais que têm arma devem informar como eles guardam as suas armas, né? E receber essa informação, né? E acho que os outros pais também devem ter essa informação de quais os pais dos seus coleguinhas que têm armas em casa. Isso talvez seja uma informação importante quando um adolescente vai dormir na casa de um colega, né? Ou quando uma criança vai passar a noite na casa de alguém, coisa e tal. Será que a família autorizaria isso se soubesse que naquela casa há uma arma que não está bem guardada? Né? Então são questões como essa que infelizmente passam a ser também hoje objeto de preocupação e que a gente deve tratar de uma forma ou de outra. Porque muitas vezes do que acontece em casa, né, Karina, acaba se reproduzindo na escola, né? E é preciso estar atento e saber lidar com essas coisas, né? E esse é um fator também que gera a própria violência, né? Às vezes não
física, mas, enfim, né, de outras formas, né? Sim, sim. Sim, a grande quantidade, assim, também de alunos que reproduzem violência na escola com um colega, podem ter passado por isso em casa também, né, e trazem, assim, do seu ambiente, do seu contexto, levam para lá, né. Então, como também não fazer uma nova violência, assim, com esse aluno, por vezes, né, ao puni-lo, assim, né. Então, também poder fazer uma escuta disso, assim, né, de o que está se passando, né. E isso, em relação às armas, assim, acho super importante que seja uma regra passada, né, para criança, para adolescente, da forma mais clara possível, assim, né. Também não só pelos pais, mas todos nós, enquanto sociedade, assim, de poder falar do que isso pode acabar levando, assim, né. E até a gente estava fazendo uma escuta sobre em algumas escolas, né, que alguns professores fizeram reuniões, assim, né, com pais, enfim, para tratar desse assunto, né, principalmente depois de Suzano ali, e de escutarem de alguns pais, mas isso tem a ver com o comunismo, né? Então, assim, como se desalienar desses estereótipos, assim, que acabaram se criando, né, para retomar esse tema com a importância que ele tem, assim, né? Não é por comunismo que se vai falar que as armas são perigosas e que é perigoso ter em casa e que é perigoso estar na mão de uma criança ou de um adolescente, né? Tirar ela desse lugar fetichizado que acabou ficando, assim, né, de poder, e, enfim, a gente sabe que acaba representando isso, né? Sem cair nessa alienação de um estereótipo, assim, não, é uma coisa séria, assim, né, não se tem nenhuma intenção político-partidária em falar desse assunto, assim, né? Isso é importante ficar claro. Porque tudo que se quer, né, professor Rolim, acima de tudo, é prevenção, né, como você tem se colocado, né? O protocolo vem nesse sentido, né, de prevenir, né, porque, antes que aconteçam tragédias. Claro, né? claro. Toda a ideia do protocolo, desde o começo, é essa, né, é o que se pode fazer para que a gente antecipe, né, para que evite que um desfecho ruim aconteça. Estou me lembrando aqui de um outro exemplo que eu acho que é bem simples, que é o tipo de iniciativa assim que a Inglaterra adota muito isso, outros países também adotam. A gente chamou aqui para criar mais ou menos um nome, né, a Comissão S, né, que é a Comissão Solidariedade. O que acontece é, muitas vezes, crianças muito novas ainda na escola, que por alguma razão não se integram ao grupo, né, ou são excluídas do grupo porque são diferentes, porque têm um comportamento distinto, ou porque tem uma cor da pele, ou porque tem qualquer outra situação que acabe facilitando essa exclusão do diferente, né? Essas crianças, elas no horário de recreio, no pátio, elas não brincam, elas ficam isoladas, né? Então se criou, por exemplo, em vários países essa história de cada sala de aula ter uma comissão de solidariedade de outras crianças, 3, 4 crianças, cuja missão é, durante o momento de recreio, olhar as crianças que estão isoladas e agregá-las na brincadeira, trazê-las para o grupo, né? Essa é uma medida muito simples, não custa R$1, não tem nenhum investimento a ser feito aqui, é basicamente uma iniciativa a ser tomada em sala de aula pelo professor. As crianças aprendem, elas desenvolvem essa empatia de perceber o que o seu coleguinha está passando. Agregador, né? Agregam, né? Isso previne o bullying, isso previne. Isso pode ser feito muito em sala de aula também, é comum que os professores façam, por exemplo, trabalho em grupo em sala de aula, né? Vamos fazer um trabalho em grupo, enfim, grupos de 3, de 4. Normalmente se deixa que as próprias crianças e adolescentes organizem os grupos, né? A rigor não se deve fazer isso, né? A gente deve formar os grupos por algum critério. Porque quando eu estabeleço um critério de heterogeneidade, eu junto pessoas diferentes. Se eu deixo que as pessoas se formem por si só, elas vão formar sempre os grupos que já existem, né? Dos amigos. E há certas pessoas que são sempre isoladas, que ficam sem grupo, né? Então são iniciativas como essas, que são muito simples, mas que podem surtir um efeito muito importante de prevenção à violência, né? Tu vai eliminando possibilidades violentas quando se tem um olhar focado para ela. Deixa eu colocar uma outra questão, assim, a gente até já falou sobre isso no programa, mas trazer um foco mais específico aqui, para a gente também ir encaminhando para o final do programa, que é a questão da realidade dos jovens hoje, que são as redes sociais, né? Então, eles estão conectados o tempo inteiro, né? E isso pode ser um potencializador da violência, do cyberbullying, né? Então, nesse sentido, né, como é que se trabalha essa questão também, né? Como é que o protocolo pode ajudar nesse processo também, né? De ter uma conscientização maior, né? De se passar isso para os alunos, para a juventude. Karina. Bom, acho que não temos assim como evitar, né, que se use as redes. Eu acho que é uma forma também de se conectar, né? Enfim, acho que o foco não seria assim
bater na tecla de uma evitação, assim, de que se use, mas também pensar como que elas estão sendo usadas, né, dessa atenção, assim, as formas, né, ao que servem, assim. Né? Sempre muito atentos aí, em relação a isso da violência, de como ela circula, né? De como ela circula, então, dentro do ambiente escolar, né? Como ela está circulando fora, né? Que tipo de laço eles estão fazendo, assim, né? E outro ponto, assim, que eu achei importante, que eu gostaria de retomar, é isso, assim, né? Dessas exclusões pela diferença. Né, de como tirassem um pouco o foco, às vezes, daquela criança, daquele adolescente que são excluídos pela diferença, né, e botar o foco, assim, do que acontece para que a gente tenha uma cultura de exclusão da diferença, né, como que a gente pode conviver com isso e como transmitir isso também, né, para que, enfim, essa questão do heterogêneo possa ser a forma, né, de fazer laço, assim, com o outro, né, e não essa necessidade sempre dos iguais, assim, né. Isso é claro, muito comum, né, principalmente nesse momento, assim, da passagem adolescente, né, das identificações e tudo mais, mas como que a gente pode pensar formas, né, de que isso seja central, assim, né, teve uma importância central. Até porque daqui a pouco, né, professora, uma introdução de uma cultura de paz, ela pode, e esse seria o legal que acontecesse, né, de extrapolar os muros escolares, né, e aí a gente tem uma cultura extra, né, uma cultura da comunidade escolar, né, de cultura de paz. Sim, né? Sim, esse é um outro ponto. As escolas, elas precisam estar cada vez mais interligadas, articuladas com as comunidades, né? Então, um problema que nós temos hoje no Brasil é que o medo, ele constrói também uma ecologia, né? Então, eu tenho muito medo e por conta disso eu levanto muros, eu coloco grades, eu coloco chaves, né? Então, a gente vê algumas escolas hoje na periferia das cidades brasileiras, elas parecem às vezes prisões, assim, parecem uma espécie de um bunker, né? E esse tipo de ecologia do medo afasta a comunidade da escola. A escola não tem mais tanta relação com a comunidade por conta do medo. As pessoas da comunidade não frequentam a escola nos finais de semana, não há... Às vezes há estrutura interessante na escola, canchas de futebol, espaços de lazer e coisa e tal, que não são compartilhados com a comunidade. E isso é também um problema a ser enfrentado, né? Quanto mais próxima a comunidade for da escola, quanto maior a interação entre comunidade e escola, menos violenta tende a ser essa escola, porque a comunidade também adota a escola como sendo um instrumento seu, né? Eu acho que esse tema da internet, me permite só retomar, claro. eu acho que é um ponto muito importante. Eu concordo com a Karina também. Às vezes os professores têm uma certa tentação assim de, bom, vamos proibir, né? Então corta, não quero celular, nossa. Na verdade, isso reflete também um problema que é muito complicado, que é uma diferença geracional muito grande, né? Nós, professores, eu falo por mim, que às vezes somos de uma geração, eu me formei, o meu primeiro curso universitário, eu me formei sem que houvesse computador, né? Não havia computador. Então, não faz tanto tempo assim, né? Mas para o mundo é um tempo demais, né? 30 anos, 40 anos, a vida mudou de uma maneira absurda, né? E hoje os jovens, muito mesmo, a conexão faz parte do seu dedo, entende? Faz parte da mão, é uma extensão do corpo, né? Cortar essa conexão em sala de aula é meio que amputar esses jovens. O grande desafio, eu acho, é outro, é como é que eu direciono o uso da internet, como é que eu demando, inclusive, que eles façam pesquisa através desses aparelhos, como é que eu digo, vamos lá, pessoal, acessem aí, vamos ver tal coisa, né? E como a gente começa a fazer isso em sala de aula, a gente vai observando o quanto os alunos não conhecem de recursos importantes que estão ali dentro e que podem ser muito úteis no seu aprendizado. Eu sou professor universitário, é comum nas universidades. Esses dias, numa sala de aula, eu perguntei, vocês acompanham as palestras do TED? Né? A grande maioria não sabia o que era o TED, né? Que é um programa muito interessante, gratuito, que se acessa em telefone celular, com palestras maravilhosas, de no máximo 20 minutos. Né? Então são recursos pedagógicos extraordinários que estão à disposição da internet e que os professores devem saber lidar com isso. Né? Claro, de acordo com a idade de cada dos seus alunos, mas direcionando para aquilo que há de melhor na internet. A aula rende muito mais quando a gente faz isso. Dinâmica, né? Então, e esse é um drama também eu acho talvez de capacitação, de atualização, né, dos professores, especialmente aqueles que não são dessa geração mais ligada, né, à informática, enfim. Bom, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria fazer uma última rodada para que os nossos convidados possam também se despedir, dar aquele recado final. Começa com a Karina. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, assim, é sempre importante esses espaços, né, que a gente possa conversar sobre esses temas importantes, pertinentes, né, que devemos pensar, assim. Agradeço em nome do NUPEC também, né.
E retomo a importância, assim, né, de a gente se voltar para a educação e pesquisa, assim, de forma a investir, né, para que a gente possa estar levando esse tipo de iniciativa a sério, né, e tornando-a efetiva, de fato, né, para que isso possa acontecer, assim. Ótimo, obrigado. Professor Rolim, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Eu fico aqui o convite para que as pessoas possam conhecer o protocolo, né? Ele está hospedado no site da Câmara de Vereadores, então temos como localizar isso. E para que elas possam ler, para que possam se apropriar desse esforço, né? E também aperfeiçoá-lo. Nós não temos nenhuma ideia de que esse protocolo oferece as respostas para todos os problemas, né? Ele é um avanço, ele é uma proposição que eu acho que avança bastante, mas ele vai ter que ser também ampliado, né, aperfeiçoado ao longo do tempo, né? Eu tenho ainda a expectativa que esse protocolo possa servir não só em Porto Alegre, mas possa servir também para o estado do Rio Grande do Sul, que outros municípios se interessem por ele, né? Que possam também fazer debates a respeito disso, tentar capacitar professores em torno dessa ideia. Isso pode ser muito útil para o estado do Rio Grande do Sul, né? E se isso acontecer, a gente vai ficar muito satisfeito assim por ter ajudado na construção desse instrumento. Ótimo. Obrigado. Karina, obrigado. Professor Rolim, obrigado. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Fica o convite para que você acesse as nossas redes sociais, visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo programa.